os amigos internautas, especialmente hoje para minha amiga Kenny Cristina Martins, lá em Londres, que nos assiste com muito carinho, juntamente com um grupo de amigos, nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ocupa bastante a nossa atenção. Mesmo que nós não busquemos a compreensão desse tema de imediato, a maior parte das nossas reuniões. Nós vamos falar da consideração que nós temos por nós próprios, enquanto trabalhadores da Boa Nova. Da consideração que nós costumamos dar aos nossos irmãos. E do tipo de julgamento religioso que nós passamos a fazer para conosco mesmos e para com os outros, a partir do momento em que nos tornamos espíritas. E aí, quando a gente fala disso, certamente a gente se lembra daquele sentimento muito evocado. Às vezes a gente está viajando pelo interior, visita essa ou aquela reunião mediúnica, esse ou aquele grupo, e as pessoas dizem: fulano não mereceria participar desse grupo. Eu não me sinto merecedor do trabalho que me foi entregue. Não me sinto digno do trabalho mediúnico que realizo. A tarefa de purificação pessoal para ser um vaso bom para o exercício da mediunidade ou para o exercício do bem é uma tarefa muito árdua. E com isso as pessoas acabam por justificar, por uma racionalização para si mesmas, as suas delongas e se entregarem aos trabalhos de autoiluminação pelo trabalho. E é bem interessante, às vezes, como eu sou professor de história, eu lido com muita gente indignada. Eu acho que muitos historiadores são muito indignados. A indignação é um sentimento importante. Nós devemos nos indignar. Passa por nós a indignação porque nós sabemos que o estado atual desse planeta, o estado atual do nosso ser, é quilômetros-luz distante do estado ideal, que é o homem em Deus, que é a manifestação da nossa essência, da nossa imagem verdadeira, do nosso céu. E justamente porque nós confrontamos essa essência com o que hoje nós manifestamos, nós nos sentimos indignados. E quando vemos o mundo social, nós vemos as manifestações de desprezo pela natureza, o desrespeito e o abandono da infância, a corrupção, nós geralmente nos indignamos. Acontece que muitos de nós somos indignados de pijama. O que é indignado de pijama? É a pessoa que encontra 1 milhão de razões para não trabalhar, se dizendo indignada com os corruptos, com as pessoas que são espíritas, mas não são sinceras nos seus trabalhos, com esse ou aquele líder que me decepcionou. Eu visto a minha pantufa, o meu pijama, fico em casa assistindo os noticiários, criticando as coisas sem fazer absolutamente nada de meu, porque eu acho muito indigno do meu trabalho. É uma atitude incrivelmente arrogante, que às vezes a gente toma sem pensar que está tomando. Porque como a gente se acostuma a uma zona cômoda, a preguiça nos alcança por diversos aspectos. E toda manifestação de preguiça busca justificar-se. Eu não faço tal concurso porque tal banco é viciado. Fulano passou porque havia esse ou aquele membro que o favoreceram. Eu não acredito no Estado porque o Estado é corrupto. Não me dedico a tal grupo espírita porque tal grupo espírita tem muita gente lá que não é sincera. Eu ainda não encontrei um grupo espírita que se afinizasse comigo. Quando eu encontrar, eu vou começar a trabalhar. E a pessoa passa a encarnação inteirinha nisso. Mas eu estou falando aqui de outro tipo de indignação, que é um sentimento realmente importante. E eu me lembro aqui da indignação de Gandhi. Gandhi foi um homem extremamente indignado, que trabalhou por transformar as questões sociais que desejava transformar. Se você é indignado com o abandono das crianças no Brasil, o que você tem feito pelas crianças sem lar? O que você tem feito doando de si mesmo, da sua capacidade intelectual, do seu trabalho físico, por essas crianças? Será que isso seria papel do Estado? Eu me lembro de um amigo meu muito saudoso aqui, Richard Simonetti, esposo da Tânia.
O Richard Simonetti, quando veio a Campina Grande, nos propôs uma questão bastante interessante. Imaginemos que nós saímos agora do centro espírita e que acontecesse uma glaciação, e como acontece lá na minha Belo Horizonte de vez em quando, estivesse muito frio. E quando está muito frio, a gente começa a observar que muita gente desencarna, muita gente que dorme na rua. Todos os anos, por mais cuidado que a prefeitura tome, as pessoas desencarnam de frio. Isso em Belo Horizonte, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre. E o que acontece? Vocês saíram aqui e tem um senhor, com seus 80 e poucos anos, que está sentado na porta do centro espírita, e esse senhor está passando mal, está doente. E você observa, você acabou de comprar um carro bem novinho. Quando a gente compra o carro novo, a gente não quer sujar o carro, geralmente a gente se apega a ele. Você pensa, isso não é meu trabalho, isso é trabalho do Estado. Então você liga para a polícia, e a polícia, você liga, toca 5, 6 vezes, não atende, na 6ª vez atendeu, e você já está achando ser mais purificado do universo, bondoso, caridoso, que você insistiu as 6 vezes para ligar. Ela diz, não ligue para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros diz, não, ligue para o abrigo. E o abrigo diz, olha, a gente realmente acolhe, mas a gente não tem carro para buscar, você vai ter que levar. E aí você lava as suas mãos e vai para casa dormir na sua cama quentinha. No outro dia pela manhã, você tem a notícia de que aquele idoso desencarnou. Você disse, esse estado é terrível, essa prefeitura de Campina Grande é irresponsável. Mas foi você que foi chamado a atender aquele homem. E era você, melhor do que quaisquer dessas instituições naquele momento, que poderia agir individualmente, que poderia ser como o samaritano, tocado de íntima compaixão. Porque a compaixão te toca. E da mesma forma que ela te toca para se compadecer, ela te concede a força para ajudar. Porque não somos nós que realizamos as obras. Nós somos simplesmente vasos. Nós somos simplesmente canal. Nós não precisamos nos preocupar com a nossa incapacidade. Basta que nós nos coloquemos ao dispor. Agora, meus irmãos, quantos de nós estamos ao dispor da espiritualidade? Quantos de nós, quando somos tocados, agimos? Quantos de nós somos o padrão de gentileza, de atenção, de caridade que nós gostaríamos de ver nas outras pessoas? Quantos de nós somos esse padrão de dignidade que nós gostaríamos de ver nos políticos? Então é justamente nesse ponto, porque nós, no nível espiritual que nós estamos, nós somos ainda muito imperfeitos, nós temos que começar a exercitar a compreensão, a tolerância e o servir. Certa vez, Jesus, um pouco antes, durante a festa da Páscoa, um pouco antes do seu flagelo físico, foi visitado por um grande líder israelita, que deveria ser o responsável, no caso de uma revolução contra os romanos, por assumir militarmente essa revolução. Era apoiado pelo Sinédrio. E ele perguntava, como alguém que desejava instrução, o que fazer quando os discípulos ou as pessoas mais próximas nos abandonam, quando aqueles que pareciam mais amigos parecem nos trair. E Jesus dizia, é necessário trabalhar mais e servir mais. Mas, mestre, o que fazer diante dos conquistadores? Eles vêm, estupram as mulheres, matam as crianças, destroem tudo que se construiu em anos. É necessário perdoar mais, levantar-se, servir mais, trabalhar mais. Indignado, o homem se levantou e deixou a sala em que Jesus estava com a criança no colo. Alguns dias depois, no Jardim das Oliveiras, Jesus foi aprisionado e quem colocou as algemas foi esse homem. Perguntou a ele, e aí, Rabi, não reages? Ele disse, é necessário perdoar mais e servir, servindo mais. Porque a lição do Evangelho, ela subverte a racionalidade comum. A racionalidade que quando alguém nos trai, quando alguém nos agride, nós devemos nos afastar dessa pessoa. Ou então devemos reagir negativamente contra essa pessoa. A doutrina da não violência do Cristo é uma doutrina de ação pela não violência. É por isso que quando o soldado, o sumo sacerdote, bate no rosto, porque o sacerdote pergunta para ele, ele sempre respondia com a nova pergunta. Era um método parecido com o método da maiêutica socrática.
Era um parque de ideias, incentivado pela devolução da pergunta. Era assim com os doutores da lei. E ele faz isso com o sumo sacerdote. Rabi, qual a sua doutrina? Todos os dias eu preguei na praça. Pergunte àqueles que me ouviram. Então o soldado bate no bolso dele e ele responde racionalmente. Se eu disse mal, você poderia ter me batido. Então me mostra o que eu disse de mal. Ele argumenta. Ele responde com a única arma que marca a nossa humanidade, que mostra a superioridade espiritual de Jesus, a racionalidade amorosa. Quando Públio Lentulus entra em Jerusalém, fazendo um grande cortejo, como a reconquistar para os romanos a cidade, humilhando os judeus que observavam. Uma pedrinha cai e trisca na liteira que carregava Lívia. E então, como quem corre primeiro é sempre o culpado, até hoje para boa parte dos policiais militares, um jovem magrinho chamado Saul é aprisionado. E ele começa a apanhar barbaramente na frente de Lívia. E Lívia então argumenta. Como ela faz? Meu querido, eu sou mulher, mas eu gostaria de argumentar que as nossas leis são justas. Não é justo que esse homem seja assim morto na frente da gente, sem que ele seja submetido a um julgamento. Nós não temos certeza do seu crime. Então Públio é tocado na sua racionalidade, no seu coração. Quando nós nos afastamos da racionalidade, do amarmos e do instruí-los, da capacidade que nós temos de observar as coisas dentro de nós mesmos, nós passamos a nos desconhecer. E isso geralmente gera uma atitude de projetar nas pessoas a ascese que nós desejamos realizar em nós. Então nós começamos a exigir, por exemplo, alguém se torna adepto de determinada religião. Para si mesmo, aquela pessoa acredita que passou por uma profunda transformação interna. Mas ao invés de utilizar os padrões morais dessa religião para se transformar, ela começa a julgar as pessoas de casa que não estão fazendo o que a religião preceitua. Nós submetemos as pessoas a práticas ascéticas que nós não somos capazes de realizar. Nós julgamos as pessoas as ações delas, e se nós estivéssemos na condição que elas estão, com absoluta certeza, com muita frequência, nós escorregaríamos muito mais. E basta que a vida reverta os quadros para que a gente seja tocado de profunda decepção com os padrões de moral que nós acostumamos a pensar que existiam dentro de nós. Eu seria incapaz de fazer isso? Nós não sabemos. E é por isso que nós precisamos da força da espiritualidade de Deus. E é por isso que nós precisamos de humildade. E é por isso que nós precisamos não julgar. Porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos também julgados. E ao longo dos milênios que construíram a nossa cultura ocidental, que passa por uma série de coisas da cultura oriental, do Oriente Médio, desde o Império Sassânida, desde o Avesta, desde a Torá, nós viemos cultivando, nas leituras equivocadas que nós fizemos, um profundo sentimento de autopunição. E essa culpa, ao invés de nos direcionar a uma transformação profunda interna, uma autorreflexão, porque tudo tem o seu aspecto bom. Vamos pensar o seguinte: o medo tem seu aspecto bom. Não fosse o medo, a gente não se protegeria, por exemplo, fisicamente. A culpa também tem o seu aspecto bom. Inicialmente, ela marca a consciência que você tem de que o que você fez está distante do ser verdadeiro que você é. Ela mostra que você está feio. E ela aciona por parte da divindade uma certa quantidade de dores necessárias a que você se desgoste daquela sua fealdade e você volte uma trajetória em direção ao bom e ao belo. E é por isso que as Escrituras nos dizem que Deus açoita aqueles a quem ama. E é por isso que talvez nós possamos ler as palavras evangélicas: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, como uma alusão àquelas pessoas que estão arrependidas. E é por isso também que às vezes numa reunião mediúnica nós dialogamos com um obsessor. E esse obsessor se transforma, se arrepende da vingança. E quando você observa uma coisa de 10, 15 anos depois, ou aqueles que são capazes de observar e recortes cronológicos maiores, que são os desencarnados, você observa esse espírito deslanchando, reencarnou, abandonou aquele ódio, se instruiu,
E aquele obsidiado que vinha à casa espírita, que parecia um baluarte de virtude, estacionou. A virtude não pode ser um gelo. A virtude não pode ser algo inflexível. Nós nos decepcionamos frequentemente com a virtude, que a virtude é inconstante. Você achava ser humilde, mas quando você começou a se achar uma pessoa humilde, você se envaideceu da sua humildade. E nesse momento, você perdeu a sintonia espiritual. É como se fosse uma velhinha que tem que ser muito bem cuidada e que é sensível aos excessos e é construída a cada dia. É uma construção, né? Certa vez, conversando com um espírito lá em Minas, era um espírito de um preto velho, que assim se identificava, ele dizia: meu filho, evolução espiritual, igual aquelas bandeirinhas de São João, que a gente cola e cai, que colava com grude, cola e cai, né? Tem momento que você está na alta maré da fé, e tem momento que você está na pré-mar da fé, na maré baixa. E é por isso que é necessário cultivar essa plantinha, é necessário um cuidado constante. E é por isso que os nossos padrões de virtude se subvertem. A partir desse comentário sobre o obsessor, vamos pensar o seguinte: Jesus dizia assim: as meretrizes e os publicanos vos precederão no reino dos céus. E quando ele falava disso, eu acredito que bastante ele se referia a um estado mental de profundo arrependimento. E talvez também por isso Jesus, ao falar, observando os dois homens que oravam no templo, exaltou o homem que reconhecia seus próprios defeitos, em detrimento daquele que se autoelogiava. Porque se existe algo extremamente elogiável em nós, é a nossa essência perfeita. Certa vez o monge Shinran escreveu: quanto ao meu aspecto externo, sou pior do que uma cobra venenosa, mas fiz os votos de Buda e vi que minha natureza búdica é perfeita desde os infinitos kalpas e as infinitas eras. É justamente essa percepção de uma essência perfeita que existe dentro de nós. Porque se fosse um tijolo, você ia desbastando, ele ia desaparecendo. Mas como é um diamante, quem jogaria fora aqui um diamante porque ele está precisando ser lapidado? Esses somos nós. E um amor profundo nos conduz. E utiliza conosco as expressões pedagógicas mais avançadas, experimentadas na nossa história espiritual. Evoca para nós as emoções mais profundas, capazes de quebrantar o nosso coração, de nos alcançar a partir do sentimento, naqueles pontos da nossa alma que não caminhavam. Então, quando tudo estava bem financeiramente, e você tem uma lembrança boa dessa parte da encarnação, você estava estacionado espiritualmente. Aí vem o grande prejuízo. Aí vem a desencarnação do filho ou da filha. Aí vem um acidente incapacitante fisicamente. E você é obrigado a se acrisolar e olhar para dentro. E você é obrigado a fazer a retrospectiva do que te levou àquilo. Porque Emmanuel nos fala o seguinte: a parte mais importante da nossa encarnação é o esforço religioso. Número 1. E depois ele nos recomenda o seguinte: que a gente se pergunte, qual a função do esforço religioso na minha vida? Por que eu venho ao centro espírita? Por que eu fico ouvindo o Zé Otávio? Por que eu fico lendo o Evangelho? Isso produz o que em mim? Para quê? Por quê? Porque Jesus perguntava coisas semelhantes. O que está escrito na lei? E a outra pergunta: o que lês nela? Qual a sua compreensão? Qual a sua interpretação? E como você traduz isso em atos? E como você enfrenta as dificuldades com base nesse conhecimento? E como isso tem te alcançado nas surpresas e reviravoltas da vida? E como você tem respondido? E nessas respostas, o que você aprende sobre você mesmo? Sobre os seus pontos fracos, sobre os seus pontos mais fortes? Porque quando você vai numa consulta psicológica, geralmente você esconde. A pessoa pergunta: você é irracível? Você é agressivo? Você é violento? E você tem que falar a verdade. Você tem que conhecer a si mesmo para que o terapeuta consiga te ajudar. E o terapeuta das almas maior é Jesus. O Evangelho é a carta do silêncio, do ensino e da paz. E essa parte do silêncio é quando a gente olha para dentro e se autoanalisa. E nós fizemos isso de uma forma muito errada historicamente. Nós fizemos isso como autopunição nossa e como punição das pessoas, como julgamento das pessoas. E isso, julgar as pessoas e observar o comportamento delas, é uma racionalização que nos leva à inação.
a gente vira um indignado de pijama, né? E adia até o fim da encarnação, quando as nossas energias orgânicas não mais nos permitem agir, da mesma forma que poderíamos agir no princípio, a transformação que deveríamos fazer no planeta em que nós vivemos ou no ambiente em que nós nos deslocamos. Porque qualquer um de nós é suficientemente saudável para se dedicar ao bem. E é por isso que nos tratamentos que originaram lá no Japão a medicina Nishi, os japoneses são muito severos, eles diziam: se o doente não consegue movimentar as pernas, que limpe a cama com os braços. Se ele não consegue movimentar as pernas e os braços, que ore para as pessoas com a mente ainda lúcida. Porque toda ação gera bem, gera causalidade positiva. E quando você entra no fluxo da ação do universo, que é a dedicação para o bem abnegada, naturalmente você vai ter saúde. Naturalmente você vai tocar os recursos do manancial econômico infinito do universo, que é uma energia em circulação, que vão te favorecer de acordo com as suas necessidades. Quando a gente tem um projeto, e esse projeto não é só para nós, nós conseguimos burlar, inclusive, a parte da nossa mente que se autopune em relação aos recursos financeiros. Porque toda a vida que evolui se autoimola. Essa conversa, estou me dedicando demais e as pessoas não me reconhecem, tem que sair da mente da gente quando a gente se torna cristão. Porque o cristão é aquele que trabalha com prazer, justamente para aqueles que não reconhecem. Porque o horizonte dele não é o horizonte observável. Porque ele não faz aos olhos dos homens. É aquele capaz de enfrentar a decepção da vida com os olhos voltados para o futuro e para a concatenação que certamente haverá, embora hoje eu não a enxergue, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um, e essa unidade rege todo o universo e coloca todas as coisas em um nexo. De forma que, se eu tenho fé, em momento algum, em lugar algum, eu estarei desamparado. Eu me sentirei indigno. Porque tem gente que começa a trabalhar na casa espírita, e aí vai acontecer um MIEP, vai acontecer um seminário. E a pessoa tem uma certa ingenuidade. Ela acha que no dia do seminário não vai acontecer nada para ela não chegar atrasada, que ela pode ir pelo caminho mais longo para buscar o palestrante, que ela pode esquecer de colocar gasolina no carro. É por isso que eu sempre falo para os trabalhadores: todo problema que eu vejo em congresso acontece por ingenuidade. Porque seria ingenuidade muito grande da gente também achar que haveria um trabalho para o evangelho sem ataque. Então, sabe militar? Sabe um samurai japonês? A sua organização? Assim deve ser o trabalhador. Você deve prever as coisas. E você deve orar, e essa é a parte de vigiar, né? Se você começa a trabalhar mais no bem, certamente, por muitas razões, você se submete a ser um pouco mais atacado. Isso exigirá de você um pouco mais de trabalho. Se você começa um trabalho de desobsessão, certamente várias dificuldades aparecerão para você vir para a casa espírita, né? Durante o seu passe magnético, porque toda ação no bem, todo escravo, aconteceu isso até com o pessoal que foi com Moisés, que atravessou o Mar Vermelho. Eles diziam: melhor era no Egito, porque lá a gente tinha comida. Todo escravo, o primeiro impulso dele é voltar à escravidão. Todo dependente de drogas tem um tempo bom que o impulso dele maior é voltar à droga. Todo dependente afetivo, você tenta desviar a pessoa de todas as formas daquele assunto. Ele está passando uma dor de cotovelo. Volta e meia, o assunto que ele mexe é voltar àquela dor de cotovelo. É voltar àquela monoideia, porque a pessoa se alimenta daquela dependência. E enquanto se alimenta daquilo, não consegue vivenciar a liberdade, porque a mente desapegada é livre. E é por isso que Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a paz é o estado em que a mente não se prende, em que a mente confia, em que a mente atende ao presente. Porque nós não devemos buscar as glórias passadas e nem os erros do passado, a não ser para aprender com elas. Nosso caminho é o caminho do presente, porque é o presente que constituirá o futuro, e o leite derramado não se recolhe mais. Então, uma fuga muito comum, quando a nossa energia orgânica começa a diminuir, é fugir para o passado. E é por isso que muitos dos nossos irmãos mais idosos, eles começam com aquela conversa: no meu tempo, no tempo era terrível. Às vezes não tinha energia elétrica.
né? As condições econômicas eram muito piores, mas a pessoa viveu uma experiência afetiva boa. Ela generaliza, no meu tempo as coisas eram melhores. Ela viveu uma experiência de trabalho da qual ela se recorda. E quando a gente faz assim, gente, a gente envelhece. Por quê? Para você não envelhecer, você tem que se renovar. Você tem que ser a água que circula. Se todo mundo da sua idade desencarnou, meu Deus, todo mundo morreu. Não. Faça outras amizades. Você é um espírito eterno, você não tem idade. Você convive em grupos sociais variados. Percebam, as pessoas que chegam à terceira idade, com muitos relacionamentos, conseguem se relacionar com pessoas de idades diferentes e são muito felizes, né? São pessoas que exalam felicidade, conseguem reservar para si uma paz que aquelas pessoas na plenitude da energia orgânica não conseguem ter. Ora, eu pensava que só teria paz se eu tivesse dinheiro, só teria paz se eu tivesse um bom carro, ou se eu tivesse uma casa própria, ou se eu tivesse saúde. Mas eu vou conversar com uma idosa, com um idoso, e esse espírito temporariamente num corpo que está mais próximo de deixar a Terra. Isso é até relativo, que às vezes os jovens deixam antes. E essa pessoa te traz mais energia, essa pessoa te traz mais felicidade, embora enfrentando uma situação difícil. Isso nos mostra, meus irmãos, que a matéria é concretização de vibrações mentais, que nós somos livres, não há fator externo que nos aprisione. Sabe o lugar em que ninguém pode te escravizar? Mesmo que você nasça num regime escravista? O seu coração. Porque os gregos antigos e os judeus achavam que nós guardávamos com o coração. Por isso que você fala hoje em dia em decorar. Os romanos também herdaram. Então, quando a gente fala coração aqui, a gente está falando do raciocínio e consentimento. As duas coisas unidas, né? Essas duas partes são livres. Toda tentativa de aprisionamento disso é obsessão. Para amar é necessário libertar o ser amado, né? Então, há pessoas também que começam o trabalho no bem, então surge uma briguinha em casa. Eu acho que ninguém aqui briga em casa, né? Isso não acontece entre as pessoas espíritas. E a pessoa lê aquele capítulo, honrai ao vosso pai e à vossa mãe. Aí chega em casa, tem um pai e uma mãe que é difícil de honrar, né? Dentro da sua história reencarnatória com aquele espírito, sua relação com ele é uma relação de construção de caridade, fraternidade e renúncia. E é uma construção gradativa. Não desista nos primeiros esforços. Não ache que você é indigno do trabalho porque você erra. Porque isso acontece nas melhores famílias, e a casa espírita é uma grande família. E por vezes é necessário fazer uma terapia. Embora a gente não deve expor muita coisa diante do público que faz comentários maldosos, que nem todas as pessoas estão preparadas para o grande esforço da fraternidade e da caridade, né? Às vezes, entre os trabalhadores, é legal fazer uma conversa, que as pessoas sintam o seguinte: olha, os problemas que você passa, meu irmão, eu também passo, eu também adoeço, eu também tenho problema em casa, eu também tenho os familiares com os quais eu exerço a caridade de forma mais direta, eu também tenho renunciado e trabalhado sem reclamar. Esse é o exercício, né? Então é importante a gente descer desse pedestal de julgamento para com as pessoas. No passado as pessoas julgavam as mães solteiras, julgavam os homossexuais, elas julgavam as pessoas que eram judias, os cristãos novos. O cristianismo era um espaço de enclausuramento da mente, era um espaço de tutela. E Jesus veio para trazer liberdade, liberdade absoluta. E isso era o máximo da tolerância, e o máximo de sentimento de gentileza, e o máximo de atenção, porque sem tolerância, gentileza e atenção, nós não evoluímos espiritualmente, porque ser bondoso é ser atencioso. É necessário desenvolver uma mente capaz de perceber o que se passa dentro de nós e o que se passa fora. E é necessário viver plenamente. E é por isso que o Shinran, grande monge, uma vez disse o seguinte: se os bons se salvam, com muito mais razão, os maus. É um texto dele, um monge budista, japonês, sobre a salvação dos maus, né? Por que ele diz isso? Ele diz o seguinte: as pessoas que se tornam humildes e se arrependem estão em condição espiritual muito melhor de perceber a divindade do que aquelas pessoas que se acham boas. As meretrizes e os publicanos os precederão no reino dos céus. E aquilo que os nossos irmãos protestantes chamam de coração quebrantado, que te permite ter a experiência do patos divino, do toque divino em você.
Porque quando você abre essa banda larga espiritual, você tem acesso, inclusive, à sensibilidade de não racionalizar as Escrituras. Você começa a ler um texto, porque o texto não se dá de graça. Nenhum texto evangélico se dá de graça. Os textos de Emmanuel não se dão de graça para nós. Eles não se apresentam. Nós começamos a perceber gradações de profundidade de acordo com as dificuldades que nós estamos experimentando. E é por isso que vocês devem conhecer muita gente que chega à casa espírita dizendo o seguinte: eu já li André Luiz 3 vezes. E seria melhor que tivesse lido uma vez, mas somente uma vez. Porque a gente não conhece alguma coisa quando a gente não é capaz de exercitar. A gente não conhece alguma coisa quando a gente não é capaz de vivenciar. Por isso que o Evangelho é um exercício de silêncio. E nesse aspecto, há uma analogia muito semelhante com os sutras budistas. Quando, lá no século XII, no século XIII, no Japão e na China, os monges Shanzen diziam: rasga as escrituras, seja as escrituras. Porque nós fomos por muito tempo túmulos caiados. Racionalizávamos. Para cada fuga nossa, daquilo que nós tínhamos que fazer, nós criávamos uma justificação intelectual, que nos colocava frente às pessoas que nos observam numa condição confortável, frequentemente de santidade. Mas quando você desencarna, não tem isso. É você com o seu coração. É isso que o André Luiz descreve para a gente em nosso lar. Essa é a experiência da desencarnação. E é por isso que os monges tibetanos nos falam: é necessário desencarnar com consciência. Sentir a dor com consciência, sentir a desencarnação do ente amado com consciência. O que é isso? Por que eu estou sofrendo? Por que eu reajo assim? Você vai a uma loja, as pessoas não olham para você, não te atendem. Aí você fica indignado. Por quê? Porque você é orgulhoso. Porque nós somos orgulhosos. Porque um espírito realmente humilde não se sente humilhado. Porque ele não se sente o centro do universo. As pessoas não têm que dar atenção a ele o tempo todo. Aquela pessoa que não te deu atenção provavelmente está em sofrimento. E você não percebeu. Você não sabe a história daquele ser que topa com você na rua. Você sai de um curso de neurolinguística norte-americana. O universo conspira a seu favor. Vira a rua, batem no seu carro. O universo não está conspirando a meu favor. Né? Você saiu da casa espírita, sem querer soltou um palavrão: não vou mais na casa espírita, que eu não sou digno da casa espírita. Já ouvi tanto isso, gente. Eu não vou à mediúnica porque as pessoas da mediúnica não são recomendáveis. E aí nenhum centro espírita é recomendável. Nenhum grupo está à altura daquele ser. Porque na verdade ele não quer trabalhar. Porque quem quer trabalhar pensa o seguinte: se alguém está doente, aí que eu tenho que estar lá. Se alguém é hipócrita, é com esse irmão que eu tenho que estar, vivenciando a verdade e a sinceridade. Porque frente ao amor verdadeiramente exercido, nós começamos a entender que a arrogância só responde à verdadeira humildade. O mal só responde ao verdadeiro bem. E é por isso que o Espírito perguntou: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem és tu? Eu sou fulano de tal, trabalhador da casa espírita. Não, quem és tu? E o desencarnado sabe quem é você, né? E geralmente se exige do trabalhador iniciante, os obsessores, aqueles que nos perseguem, os espíritos inimigos do passado, fomos nós mesmos que fizemos, né? Uma perfeição que nós não somos capazes de ter. Que eles não seriam capazes de exercer se estivessem na nossa mesma condição. Isso tudo é muito natural. São disciplinas para o nosso aprimoramento espiritual, como se a nossa alma fosse uma espada japonesa, que vai sendo preparada e polida. E quando a espada está sendo feita no primeiro estágio, ela recebe marteladas, e à medida que vai avançando o processo, ela vai recebendo esmeris mais leves e, por fim, um papel de seda, e ela fica transparente. E a alma da gente passa para um outro estágio. Então, enquanto o esmeril for necessário para burilar a sua alma, você vai ficar num trabalho que você não gosta. Você vai ter o seu lado familiar que está ali para mostrar o que tem dentro de você. Né? Porque é uma coisa exequível. Quando você só tem amor no coração, você desarma a pessoa mais agressiva. Mesmo quando você desencarna sob a ação daquela pessoa, como uma flor que é pisada, os seus exemplos, como aconteceu com esse judeu, que eu contei a história de Jesus, permanecem na mente daquele ser.
como exemplificação. Porque todos nós sentimos uma saudade incrível de Jesus. E em alguns o banzo é maior. Porque Jesus foi aquela figura que conviveu conosco e nós não soubemos compreendê-lo. Nem mesmo seus discípulos, né, mais diretos. E aos poucos, quando você vai lendo Boa Nova, Jesus no Lar, quando você vai lendo os evangelhos com a compreensão maior, você vai descortinando um universo de coisas. E você vai enxergando a compreensão que Jesus tinha sobre a questão da dignidade e a questão da indignidade. Por que ele se assentava com os bêbados e com as prostitutas? Porque aparecer pela primeira vez após a desencarnação para Maria de Magdala, aquela que mais esforços internos havia feito para se transformar. Porque entrar na casa e almoçar com Zaqueu. O homem sinceramente havia se transformado para o bem. E por que se afastar dos arrogantes fariseus, que se achavam justos e dignos? Nós começamos a entender então que a virtude é algo em exercício. Não se acumula virtude. Virtude é uma relação de nós mesmos com a compreensão do nosso universo interno. É algo que você constrói em autocompreensão. E você, quando chega ao espaço de compreensão e sensibilidade maior, acha que tudo que você faz é extremamente insuficiente. Acha que o que você lê, você não compreendeu. E você pede perdão por não se esforçar suficientemente para atender aquilo que a espiritualidade espera de você. Essa atitude de humildade é aquela que Bezerra expressa para nós todas as vezes que ele se comunica do mais humílimo dos servos de Jesus. Ele não faz isso por pieguismo, ele realmente se sente assim, porque esse é o sentimento do espírito elevado. Porque o bambu, quanto mais cresce, mais dobra, porque a flauta consegue produzir o som, porque está oca, e permite que passe por ela o som daquele que toca, né? Então isso é ser médium de algum objetivo de Jesus na Terra, é renunciar a si mesmo, e não há outro caminho, e não há racionalização que nos faça fugir desse caminho, e é se abrir à compreensão das pessoas, e é se abrir ao auto-perdão, porque o sentimento de autopunição, ele se esconde às vezes nos recônditos da nossa mente. Esta semana eu fui assistir a um filme, eu fui com muito prazer, porque eu trabalho com o século XIX, e aí eu fui assistir a Lincoln. Estava me lembrando das memórias do Lincoln que eu li. Me lembrando dos sonhos que o Lincoln teve, prevendo a sua desencarnação. Será por que o Lincoln sonhou com a própria desencarnação? Porque a espiritualidade tinha um carinho tão grande por aquele espírito, que ela queria que ele não desencarnasse daquela forma. Ela avisou de 1000 formas. Certa vez ele sonhou que acordava na Casa Branca, que era residência presidencial, é até hoje, só que o presidente não fica lá do jeito que ficava no passado, desceu as escadas e viu um caixão. E perguntou de quem é esse caixão. E eles disseram, esse caixão é do presidente. E a sua esposa sonhou diversas vezes com a sua desencarnação. Mas ele não levava a sério, porque provavelmente se autopunia. Quando a gente lê a biografia de Joana d'Arc, pela médium ainda encarnada Hermance Dufour, nós vemos uma coisa semelhante, a espiritualidade avisando a Joana d'Arc para que ela evitasse a própria desencarnação. Porque a espiritualidade nos ama com intensidade tão grande, a espiritualidade que representa Deus nas nossas vidas, que ela faz de tudo para nos poupar o sofrimento desnecessário. Nós não precisamos cultuar ou procurar o sofrimento desnecessário. Porque quem cria o sofrimento somos nós. Nós inventamos o sofrimento. Deus é puro amor. O sofrimento que nos vem pelas mãos divinas está lá na mensagem de Paulo, no livro 4 de Livro dos Espíritos. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua fealdade. Uma certa soma, nem mais e nem menos. Mas como a gente constrói um padrão de auto-julgamento, às vezes muito rígido, a gente continua se autopunindo para além do necessário. E o que é que isso faz? Se isso contribuísse, que eu disse que um pouco de culpa é necessário, né? A gente não vai ser psicopata. Mas se isso contribuísse para a nossa evolução, seria legal, mas a gente reincide. Quando você começa a viver a sua vida inteira em função de um erro que você cometeu no passado, você não caminha, você não faz o que Paulo de Tarso fez. Imagine se Paulo ficasse pensando, o que eu fiz com Abigail, com Estevão? O que eu fiz com a obra cristã? Ele não teria sido
Paulo a partir de então. Ele seria o Saulo do passado. Enquanto o passado está em nós, nós não somos presente, não podemos nos tornar futuro. E é por isso que André Luiz nos diz que passado é sinônimo de obsessão. É uma frase peremptória. Passado é sinônimo de obsessão. É um excerto que está lá num livro extraordinário chamado Pérolas do Além. Né? E ele diz o seguinte: quem perdoa não conhece o remorso. Aquelas frases de André Luiz que você lê e vai entendendo devagarinho, né? Quando estiver andando de carro, de ônibus, andando a pé, saindo daqui, vai cair na ficha. Porque vai associando a uma série de situações que nós vivemos, né? Então o que acontece? Esse sentimento de julgar as pessoas nos adoece. Porque assim como nós medimos as pessoas, nós também nos medimos, as pessoas são muito rígidas e inflexíveis com o comportamento moral e sexual dos outros. É certo que hoje nós vivemos um profundo relativismo moral. Mas por que isso ocorre? Isso ocorre muito em resposta a tempos em que a virtude externa era praticada com extrema rigidez em caráter de hipocrisia. Pais que foram excessivamente espancados pelos seus pais reproduzem comportamentos, por vezes, excessivamente permissivos nos filhos. Desejam ser amados pelos filhos e passam a adulá-los, quando primeiro nós precisamos conquistar o respeito dos filhos. Nós passamos de dois extremos. Antes achávamos que poderíamos responder a tudo com violência. Achávamos que a sexualidade era campo que ninguém podia comentar. As pessoas tinham que descobrir sozinhas. Achávamos que os filhos tinham que obedecer aos pais sem nenhum tipo de argumentação. Eu mando, você obedece. E nós fazíamos diferente daquilo que nós recomendávamos. Então achamos que isso era terrível, que meu pai e minha mãe eram hipócritas. Quando a gente descobre na adolescência que os pais não são perfeitos, é uma profunda decepção, né? E depois a gente começa a enxergar os pais como pessoas normais, como nossos irmãos encarnados, com a missão de serem nossos pais. É uma missão maravilhosa. Se você encarnou, você tem que agradecer por isso, que cada experiência de aprendizado reencarnatório passa por eles. E o seu corpo descende deles. E odiar pai e mãe é a pior coisa que a pessoa pode fazer na vida, porque ela começa a se autodestruir celularmente mesmo, começa a autossabotar relacionamentos, financeiramente, começa a se desorganizar totalmente, porque passa a se odiar, porque o corpo é um presente dos pais. Né? Tem estudo, mas assim, essa relação não pode ser uma relação de ódio. Mas você não passa a amar a pessoa de uma hora para outra. O perdão e o amor são construções. Eu estou perdoando. Eu estou me reconciliando. O grau máximo começa quando você começa a agradecer. Porque enquanto você tolera, a relação ainda é tensiva. Mas é um começo. A gente não pode desprezar os primeiros passos. Eles são importantes. A grande jornada começa com o primeiro passo. É um dito de Lao Tzu, que a gente às vezes considera muito óbvio, mas é extremamente sábio. Né? Tinha, antigamente, em Minas, uma canção dos escravos que dizia: criança, acorda cedo, pois nega vai caminhar. O caminho é muito longo, nega caminha devagar. É devagarinho, quem caminha com nega nunca ficou no caminho. A lavadeira lá de casa cantava essa música lavando a roupa, né? Eu ouvia aquilo quase como um mantra, porque é justamente isso. A vida é experiência em processo, em que as coisas não se dão de uma hora para outra. Por mais que as nossas experiências tecnológicas sejam respostas imediatas às nossas demandas, nós na vida teremos que esperar muito, por muita coisa, para reencontrarmos, por vezes, aqueles que desencarnaram, para reavermos oportunidades que no passado desprezamos. Por isso, aquilo que estiver à nossa frente é o que há de mais importante. E com Deus vale a pena esperar. Com Deus vale a pena obedecer. Com Deus vale a pena servir. Porque nós não podemos confiar em mais ninguém, a não ser a divindade, que é a fonte do mais profundo amor, e as circunstâncias da nossa vida são a vontade de Deus para conosco. Então, por que se revoltar contra elas? Por que se indignar de pijama e de pantufa? Por que não agir naquilo que já nos é possível fazer? Por que não nos entregarmos ao trabalho na casa espírita, conhecendo as pessoas que sofrem mais do que nós, nos tornando também trabalhadores? Porque por vezes a gente começa a criticar as pessoas que entram aqui, a gente entra e a pessoa faz uma cara feia para a gente, né? Tal trabalhador foi ríspido comigo, foi me dar passo, me deu um tapa na cabeça, né? Eu queria uma coisa melhor. Se torne também um trabalhador. Põe a mão na massa. E aí começa o desafio. E aí você vai ver os desafios de convivência, uma outra família, né?
Mas aí começa o exercício da fraternidade, porque se não fosse assim, a gente ia para cima do monte, a gente ia se isolar, mas não evoluiria. Então, graças a Deus que eu tenho um familiar difícil. Graças a Deus que a pobreza me visitou. Não pela experiência do sofrimento que ela me trouxe, mas pela experiência de crescimento espiritual para o ser eterno que eu sou. Porque eu sou digno, porque sou filho de Deus. Porque assim como eu sou, Deus me ama em profundidade. E assim como ele fez com Paulo. Assim como Maria de Magdala e Jesus era o médium de Deus, expressava o sentimento da divindade. Não enxerga os nossos defeitos, mas enxerga as nossas potencialidades. Foi por isso que você reencarnou. E você tem acesso a certa parte da sua encarnação no passado. Você pensa, gente, eu tinha que nascer sem andar, sem falar. Mas eu falo, eu ando, até agora eu tenho possibilidade de trabalhar. Por quê? Porque ele enxergava em você as possibilidades, mais do que os defeitos. A misericórdia foi maior do que a justiça cega, que as pessoas tentam enxergar em Deus. Como poderia haver uma punição eterna para o mal feito durante um tempo limitado? E eu fico vendo, frente à profunda solidariedade que nasce no nosso coração, diante das pessoas que passam por uma desencarnação coletiva, como aquela na cidade de Santa Maria. Cidade essa tão querida ao meu coração, porque na minha adolescência, eu com muita frequência ia para o Rio Grande do Sul, visitava essa cidade, passava por lá, tenho amigos lá, Eu vejo pessoas com análises apressadas, porque nós não temos acesso à história reencarnatória das pessoas. Nós não podemos julgar. Quem sabe, justamente desencarnando daquela forma, alguém teve a possibilidade de alçar o voo espiritual da libertação. Há uma história bem interessante a respeito de um bandido que havia matado um velhinho. É uma história da antiguidade greco-romana. E conta uma história da Grécia, a respeito do deus Zeus. Era o maior de todos os deuses do panteão grego. E esse ladrão estava dormindo sob uma muralha, e a muralha ia cair sobre ele. Ele teve um sonho e conseguiu fugir da muralha que caía. Então ele foi lá no Olimpo agradecer ao Zeus. E Zeus disse, o maior de todos os deuses, eu te mantive vivo justamente porque você precisava de experiência de sofrimento para que você pudesse aprender. Porque você é um ladrão, um homem pérfido. E justamente por isso você se manteve encarnado. Nós não temos acesso às histórias reencarnatórias das pessoas, nem temos direito de julgar. Se nós não fazemos isso mediunicamente com alguma função específica, de compreensão discreta para aquele que nos pergunta, não façamos análises precipitadas, apressadas, que julguem nossos irmãos. Muito importante a gente entender uma lei chamada lei de misericórdia, porque o cristianismo é todo misericórdia, ele é todo compaixão, e até mesmo na justiça a profunda compaixão. E é isso que nós devemos entender em profundidade, que quando nós conseguirmos ser compassivos para com os nossos irmãos, necessariamente nós nos trataremos com mais compaixão. Assim como uma pessoa fica dizendo, fulano desencarnou de tal forma, porque na vida passada ele não sabe da história, ele fica julgando, você em relação a você mesmo, nas suas relações subconscientes, fica pensando, eu estou sofrendo porque na vida passada, isso é uma coisa improdutiva, você não sabe. E muitas vezes informações mediúnicas que trazem detalhes a esse respeito não são informações confiáveis, porque há uma série de questões muito interessantes, curiosas para todos nós, mas que não são relevantes. A espiritualidade superior está preocupada com a relevância daquela informação para a sua evolução espiritual. Essa é a diferença. Mediunismo a gente tem para todo lado. A pessoa te conta 1000 coisas. Traz o marido em 3 dias, Mas informação espiritual de espírito elevado é escassa, é precisa, é profunda, dotada de relevância. E a gente tem que saber distinguir, Como dizia São Luís, lá no Livro dos Médiuns, com a profunda ironia francesa que caracteriza algumas das suas comunicações, ele dizia, interrogai as pedras e elas vos responderão. Tem muita gente curiosa sobre questões sem relevância, que tenta utilizar a espiritualidade como lacaia de interesses pueris e acaba ouvindo espíritos brincalhões, fica preocupada com aquilo e acaba se limitando, Certamente você não teria qualquer informação reencarnatória sem que isso fosse de relevância para a sua evolução espiritual. E se há um tempo no qual nós devemos nos concentrar, é o agora. E uma coisa eu digo com absoluta certeza, no passado nós éramos muito,
muito piores do que nós somos agora. Não queira saber o que você foi no passado. E o primeiro passo, não julgue. Não julgue os povos, as descendências, os inconscientes coletivos. Não crie teorias que você não pode abarcar, porque a gente entra naquele campo frágil do julgamento sem elementos. E então, com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. E para aqueles que estão começando na tarefa da casa espírita, uma certeza: haverá decepções, haverá dificuldades, haverá momentos em que você vai se sentir sozinho, né? Haverá momentos em que você não se afinará com o grupo espírita em que você está, mas saiba que você não trabalha para as pessoas. Que durante muito tempo a gente achou que virtude fosse consideração social. E com Jesus a gente aprende que virtude é portas adentro do coração. Trabalhe porque o seu trabalho é útil. Me lembro de pessoas que vão à reunião mediúnica e não conseguem identificar essa ou aquela sensibilidade mediúnica ostensiva. Então começam a achar que a sua participação na reunião mediúnica é absolutamente irrelevante, né? Outras ainda, justamente porque não tem atenção carinhosa das pessoas da casa, porque, por incrível que pareça, tem gente que vai à casa espírita e as pessoas nem notam que a pessoa está lá, e vai há muito tempo, né? Certamente a gente tem um problema da memória, a gente não consegue se lembrar de todo mundo. Mas quando alguém está muito presente, uma coisa muito legal é a gente aprender o nome das pessoas. Quando a pessoa está ausente da casa espírita, procurar saber por quê e não ficar julgando com base em padrões, não vou chamar de católicos não, porque eu tenho uma série de irmãos católicos que não julgam a ninguém, né? Eu tenho padrões de referência de catolicismo maravilhosos, mas no passado, o catolicismo tridentino antigo julgava muitas pessoas. As pessoas trazem isso para o grupo mediúnico, começam a fazer quase inquisição, porque antigamente era assim. E o bispo vinha fazer a visitação do Santo Ofício, vamos ver o que o outro está fazendo na casa dele, né? Todo esse tipo de esforço exterior tira o esforço de autoanálise. A gente passa a ser uma perpétua da vida, né? E com isso a gente vai se cristalizando. E quando a gente se cristaliza, significa que a gente começa a achar que está bom. Quando a gente começa a achar que está bom, a gente para de crescer. Se você se acha bom na sua profissão, lamento muito, né? Se você é artista e se acha bom, lamento muito também. Você parou de crescer. Você se estagnou rapidamente, virá algum elemento da vida para te decepcionar com isso que você achava que é bom. Tudo na vida é assim. Graças a Deus. Porque as formas se renovam para que a essência também se renove. Para que ela se mantenha e renasça melhor. Como a fênix que nasce das cinzas, a cada experiência de saculejo espiritual, você começa a notar o que estava errado. Então aprendamos a agradecer essas experiências, sabendo que todos nós somos dignos filhos de Deus, dignos de amor, fomos criados para a felicidade e será a aquisição do amor supremo, da renúncia suprema. E essa felicidade e essa paz ninguém poderá tirar de nós. Nós nascemos para ser felizes. Que Deus nos abençoe.